Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você está assistindo, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de centrais. O nosso caderno hoje é o caderno 45. Foi aquele caderno especial que eu fiz para vocês, caderno especial Código de Normas, só de centrais. Só aqui tem quase 200 artigos. Então essa aula vai ser uma aula um pouco mais, imagino que seja um pouco mais extensa, tá? E aí, então, gente, vai ser uma aula um pouco mais intensa esse caderno aqui. Só esse caderno tem 45 páginas. Eu quero que vocês leiam esse caderno, estudem esse caderno, utilize as técnicas que estão aqui, porque a gente faz o fichamento. Eu faço fichamento por blocos, por centrais. Depois a gente faz os flash memos, ou seja, perguntas e respostas para você é, ser submetido novamente àquelas interrogações do que você leu antes. Depois tem os exercícios com gabarito comentado. Isso é muito importante para a sua memorização. Nós usamos aqui várias estratégias de memorização, várias estratégias, né, da neuropsicologia para você memorizar, para você conseguir assimilar, conectar as informações. Tá? Por isso que a gente vai e volta muitas vezes, e aqui na minha fala também muitas vezes eu vou e volto. Aqui o ideal é sempre você acelerar a minha voz. Eu vou falar um pouco mais devagar, mas você acelera na hora de assistir, tá bom? E aí você consegue ganhar tempo também, tá? E assimila, com certeza assimila bem. Você pode botar aí 1.25, 1.5. Eu não consigo assistir nenhum vídeo, seja pelo menos com 1.5, né? Porque a gente precisa de velocidade, né? Na nosso estudo agora. O estudo é muito direcionado. Okay? Então vamos lá. Gente, vocês vão ver aqui, já faço um quadro aqui no início, nós dividimos isso aqui em 8 blocos, tá? Então nosso estudo aqui ficou dividido em 8 blocos, nós devemos levar aí mais de 1 hora, porque nós vamos levar na faixa de quase os 10 minutos por bloco. Mas, ou até menos, de repente 1 hora a gente consegue fechar. Mas nós vamos ver aqui todos os temas relacionados às centrais. Então são 8 blocos diferentes. Primeiro eu começo falando das normas gerais, tá? Das centrais, de uma maneira geral. Depois eu falo do SERP. Já falei em outras aulas que o SERP é como se fosse um polvo. Pensa no SERP, né? O SERP é o Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Então tudo que é registro público está se concentrando cada vez mais no SERP. E ele tem os tentáculos. Os tentáculos são os operadores nacionais. Então, tem o Operador Nacional dos Imóveis, Operador Nacional do SCPJ, RTDPJ, o Operador Nacional do RCPN. Tá? E esses operadores nacionais estão linkados aonde? No SERP. Tá? E quem é o agente regulador desse povo? Ou seja, quem é que controla esse povo aqui? Agente regulador é o CNJ. Então guarda isso porque é uma figurinha, né, que a gente tenta fazer para memorização. Pensa no povo, tá ali. Ah, professor, então esse povo estão todas as centrais? Não. É porque essa central, a SERP, é para as centrais de registros públicos. Mas você vai ter a atividade da SEMPROT, que é o quê? O protesto. Então, registros públicos. A gente pode separar, gente, pedagogicamente, atividade notarial registral é uma só, mas cada um tem a sua competência. Lembra disso? Nós tivemos aula já de competência e mostrando em cada atividade a competência material e a competência territorial. A competência material é aquela competência da matéria. E da matéria hoje, a gente pode dividir em 3 grandes campos hoje, tá? 3 grandes campos. A matéria ligada a protestos, então lavratura e registro de protestos, é o tabelionato de protesto. O notas, que é a formalização jurídica da vontade das partes, tá? E o registro. Tá? Então, competências. Né? Competências. Lavratura e registro de protesto, formalização jurídica da vontade das partes, notas e registros. Tá? Então, aqui há uma conexão muito grande entre o notas e o RI, por quê? O RI não, os registros, por quê? Porque o notas ele produz muitos títulos, todos os títulos produzidos pelo notas, uma boa parte deles tem ingresso em cada uma das atividades registrais. Mas você tem que separar na tua cabeça. A atividade notarial registral, ela é dividida em 3 grandes grupos.
Quais são os grupos? Claro que o grupo de registro é muito maior, né? Por isso que tem um CERP. O CERP é um povo, né? É um povo. Um povo que tem o, o Operador Nacional de Registro de Imóveis, o Operador Nacional do RTDPJ e o Operador Nacional do RCPN. São tudo registros. Depois você vai para o Notas. O Notas tem a SENSEC, tá? E quando você vai para o protesto, você tem a CEPROT. Então guarda isso, CEPROT, SENSEC e CERP. O CERP, então, o quê? Os operadores nacionais de cada registrador, tá? De cada atividade registral. Por quê, gente? A gente está falando aqui de competências materiais. Então, conforme a competência material, você tem uma central distinta. Só que é o seguinte, ela é distinta, mas tem todo um trabalho, ou seja, há um trabalho de interoperabilidade. A gente vai mostrar aqui. Então, todas elas interligam, por mais que elas tenham as suas gestões. Vê que na própria SERP, você tem o operador nacional de cada registro. Então, o RCPJ tem o operador nacional dele, tem toda a atividade lá dentro do RCPJ. É uma central, um módulo dentro do SERP. É uma central dentro do SERP. O RCPN é uma central dentro do específica para o registro civil. O RTDPJ, específica para o RTDPJ. O registro de imóveis, específica para o registro de imóveis. Dentro do Operador Nacional de Registro de Imóveis, tem lá os módulos dele específicos. Dentro da central do RCPN, tem os módulos dele específicos, porque cada módulo tem uma função, uma atividade. São módulos dentro. Tá? Então perceba, vai espraiando, vai descendo. Começa SERP, do SERP os operadores nacionais. Os operadores dentro das centrais dos operadores nacionais tem o quê? Tem os módulos. Na SENSEC, mesma coisa, tem a SENSEC. E dentro da SENSEC vai também espraiando. SEMPROT. SEMPROT os módulos funcionam todos dentro, assim, não tem módulos específicos, porque é muito coeso. A atividade, ela o POP dela é procedimental continuado. Então, não são... Quando você olha lá para a SENSEC, por exemplo, você tem lá o módulo CEP, né? Você tem um módulo CEP, que é o quê? Uma central de escrituras e procurações, específica para isso. Mas você tem lá a SESD, que é uma central de escritura de separação, divórcio e inventário. Por quê? Porque tem uma especificidade, são escrituras específicas, então tem um módulo só para eles, entendeu? Ah, tem lá o registro central de testamentos online. Então tem uma central, ou seja, um módulo dentro da central só para testamentos. Percebeu? Então essas divisões são feitas conforme a necessidade da atividade. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E a gente vai olhar cada um deles aqui. Não precisem se assustar. Ah, professor, não consegui entender nada do que o senhor falou até agora. Estou preparando só o terreno, na tua mente, para a gente entrar em cada um deles. Calma. Então tá aqui, ó. O SERP tá aqui, ó. O SERP e seus operadores. Ó, o Operador Nacional de Registro de Imóveis, o Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, o Operador Nacional do Registro de Título, Documentos e Pessoas Jurídicas. Aí beleza, aqui é o SERP, tá? Dentro do SERP você vai ter lá o Operador Nacional e você vai ter, por exemplo, a Central CRC. São módulos já dentro, que é controlado pelo operador nacional, mas são módulos dentro do RCPN. São centrais dentro do RCPN. Central dentro de uma central. Sistema RTDPJ, Central RTDPJ Brasil. Tá? Então vai ter aqui, a gente vai falar de cada um deles. SEMPROT. A SEMPROT é mais simples. Ela é uma só, não tem módulos. Não existem módulos específicos, né? Porque todos os atos são praticados diretamente nela, né? SEMPROT, a central de protesto, é tudo. É apontamento de título, é anuência, certidão, é tudo nela, tá? Não tem módulos separados para fazer cada coisa. A SENSEC tem vários módulos. Nem deu para botar, não tem nem espaço para botar aqui. O e-notariado é uma central, um módulo dentro do tabelionato de notas, então dessa atividade.
Registro de imóveis, está aqui, ó. Ele está aqui em cima, mas eu trouxe ele aqui para baixo, por quê? Porque ele precisa de um tratamento diferenciado. Por que ele tem? Ah, professor, mas por que tem blocos diferentes? Porque precisa de um tratamento diferenciado. Existe muita informação para ele. Por isso que eu separei por bloco e separei conforme, para tu ver, o próprio ordenamento jurídico separa, porque tem muita informação para ele. Ó, a CSEC está aqui e embaixo está o e-notariado. Veja, aqui vai falar dos operadores, porque aqui em cima fala só dos operadores, mas aí tem aqui a parte especial que vai falar de cada um deles. Ó, esse aqui vai falar só do RCPN, esse aqui é só do RTDPJ, esse aqui embaixo só do registro de imóveis. Perceberam? Legal? Vê que o protesto aqui é pequenininho, ó. Tem 6 artigos só do protesto. O protesto é o mais simples aqui. Né? O protesto é o menor sofrimento que vai ser o protesto, mas também, provavelmente, é o que vai cair menos questão. Né? Agora você vê aqui que tem uns artigos, tem muito artigo, né, falando sobre ele, né? Por exemplo, aqui só o registro de imóvel, que pega aqui a parte de baixo aqui, matrícula e tal. Aqui tem 20 e poucos artigos. Esse daqui, nossa, o e-notariado, gente. Olha o e-notariado aqui, vai do 284 ao 320, bem dizer, 319. São quase 40 artigos só do e-notariado, beleza? Tá, vamos lá. Então, sim, são probabilidades maiores de cair. É isso que a gente vai bater aqui. Vamos lá. Bom, e aí eu trago então um quadro visual. Aí eu já começo, porque assim, a gente vai e volta. Falamos lá, agora vamos falar aqui de novo. Ó, vamos pegar por especialidade agora. Aqui eu dividi por bloco. Aqui agora eu estou fazendo um quadro por especialidade. Ó, para mostrar para vocês que cada especialidade ela vai ter o quê? Suas centrais, tá? Elas vão, em vários momentos, interligar. Vai ter interoperabilidade. A gente vai ver aqui, por exemplo, a lista de serviços eletrônicos confiáveis. Essa lista são o quê? São atos praticados, são serviços praticados por uma atividade onde teve lá a assinatura digital já validada e que pode servir para outras centrais, a utilização em outras centrais, entendeu? Então, as outras centrais já podem pegar essa validação que foi feita, já está disponível, ela tem acesso a essa lista e aí aquela assinatura já está validada por um ato já praticado dentro daquela central. Então, essa aí é chamada o quê? Interoperabilidade. Se caiu uma questão falando isso, que uma central pode usar assinatura validada em outra central. O que é isso? Interoperabilidade das centrais, ok? Bom, então tá, central nacional aqui. Então vamos para as centrais nacionais. Então, RCPN, qual é a central nacional da RCPN? CRC, Central de Registro Civil, tá? Central de Registro Civil. Quando a gente vai para a Central Nacional do RTDPJ, tem uma Central Nacional do RTDPJ que unifica os dois registros. Veja que RTDPJ são dois registros, que é o RTD e o RCPJ, tá? E elas duas estão unidas numa central só. Então, o titular, que é o registrador de um, é o registrador do outro, tá? E é uma central só a nível nacional, ok? Quando a gente fala da Central Nacional do Notas, quais são as centrais nacionais do Notas? A Sensec e o e-notariado. E o e-notariado, tratado aqui, ó, tanto que ele é tratado em capítulos separados lá, em capítulo separado e artigos separados no Código de Normas, já para dar um indicativo para a gente, como se funcionasse duas centrais interconectadas, mas são duas centrais do Notas, com funções específicas, tá? Você vai ver que o e-notariado está muito ligado ao quê? A toda realização de atos. Você vai ver que o Sensec é uma central de alimentação, você vai alimentar. E o e-notariado é uma central de produção de atos, tá? Uma central de produção de atos. Ali você vai produzir atos. Ali você vai ter videoconferência, você vai ter assinatura eletrônica, você vai ter matrícula nacional eletrônica, matrícula notarial eletrônica. Então, por quê? Porque ali vai ser uma central voltada para quê? Voltada para realização prática de atos. E a Sensec? A Sensec, em regra, é o quê? Uma central de... um depositário, né? Uma central de consultas, uma central que você tem que alimentar conforme o ato é praticado. Então, você usa o notariado, pratica o ato. Depois você vai na Sensec e alimenta as informações lá. Então, eu quero saber sobre testamento. Você vai na central, consulta central, tá? Você vai lá fazer consulta direto na central. Quero saber sobre escrituras, procurações.
vai lá na central. Então, assim, é um sistema que é alimentado a nível nacional para manter como se fosse um repositório, como se fosse um depósito, né, de informações, ou seja, o que está no acervo da serventia está na central, na SENSEC, tá? Beleza? Legal? E aí a SEMPROT? A SEMPROT é a central do protesto, uma central muito simples, muito mais simples do que as demais. E aqui a S-REI e a SAEC são centrais do registro de imóveis, tá? Essa aqui é a central de serviço eletrônico de imóveis, né? É a central de registro eletrônico de imóveis, ou seja, também a parte operacional do registro de imóveis, e tem a SAEC, que é a central de consultas, é a central de acesso dos usuários para consultas aos atos praticados, tá bom? Aqui é a central de atendimento eletrônico de consultas. E aí, quem são os operadores? Quem é que controla essas centrais aqui? Você vai ter que guardar. Por quê? Primeiro a gente tem a especialidade. Então, se cai lá na questão lá, quais centrais abaixo estão ligadas à atividade do protesto? SEMPROT. Quais centrais abaixo estão interligadas, são oriundas específicas da atividade de notas? Você já sabe que é SENSEC ou e-notariado. Qual das centrais abaixo listadas é do registro de imóveis? Você já sabe que é a S-REI e a SAEC, ok? Então, assim, você vai vendo, né? CRC, SCPN, Central RTDPJ, essa daí está na cara, né? O nome já está dizendo, tá? Mas agora, quem são os operadores? Quem são os operadores de cada uma delas? No RCPN é o operador nacional mesmo. Quando fala em registro, são operadores nacionais. Registro, quem controla a central a nível nacional, faz o controle dela, a gestão dela, é, é a, é a gestão, né? A gestão da central, e aí não só a gestão, mas também a normatização, regulação, fiscalização, porque por mais que elas estejam submetidas à fiscalização do CNJ, que é o agente regulador geral, elas têm autonomia para fazer a gestão e regulação é, nas suas esferas de competência. Então, para cada uma dessas centrais tem uma gestão, tem um gestor que vai fazer o controle das centrais. Então, para os registros, são chamados operadores nacionais. E é ON, Operador Nacional, SCPN. Operador Nacional, SCPJ. Operador Nacional, não é RI, é R, né? ONR. Então, por quê? É ONR. Porque como os outros já estão diferenciados, aqueles só pode ser o registro de imóveis, né? Então, ONR é o Operador Nacional do Registro de Imóveis. Então, são os operadores. Ah, professor, e como é que fica os demais que não são registros? SEMPROT é uma assembleia dos tabeliães. Então, a Assembleia Geral dos Tabeliães é que faz o quê? É que faz essa gestão. Pode ser, né, também aí a gente tem a SEMPROT Nacional, que acaba também com poderes da Assembleia fazendo esse controle. Mas você tem aí, normativamente falando, que é a Assembleia dos Tabeliães. Então, se cair lá, quem é o órgão, porque é um órgão, a Assembleia, né? Qual é o órgão que faz o controle e gestão da SEMPROT? Assembleia dos Tabeliães, ok? É isso que você tem que colocar. Legal? Tabelião de protesto. Agora, e notas? É a CNB, tá? É a CNB, beleza? Legal? CNB nacional, né? Ok? E aí você tem as bases legais aqui, ok? Os artigos. E quais são as funções chaves de cada uma delas? Eu botei aqui, peguei algumas palavras-chave importantes. E depois a gente vai botar aqui as particularidades de cada uma. E os serviços prestados, tá? Isso aqui é meio que como fosse um resuminho. Não vou bater muito aqui porque a gente vai ver isso passo a passo lá embaixo. Então, funções chaves: buscas, certidões, interoperabilidade, recebimento eletrônico e repositórios. Gente, sempre que tiver repositório, você já sabe que é o RTDPJ. Ele fala muito de repositório. Toda a legislação fala. Ele não fala isso. A gente lembra que a gente busca aqui padrão.
Aqui é padrão. A gente está fazendo comparação, a gente está fazendo um estudo uníssono, não sei se seria uníssono, mas um estudo único envolvendo todas as especialidades. E a gente busca o quê? Padrão. E o que diferencia, para você memorizar. Toda vez que fala repositório, já vai na cabeça. SCPJ, RTDPJ, tá? RTDPJ. Por quê? Porque em toda normativa, falando da central da RTDPJ, ele fala muito em repositório, tá? Muito em repositório. Principalmente porque, inclusive, o RTDPJ, toda operação, a operação do RTDPJ, obrigatoriamente é pela central. Não pode ter atos que não seja pela central. Não existe, nem por e-mail, não pode. Não existe possibilidade prática de atos que não seja pela central. Ah, professor, e aí? Se a pessoa for lá fisicamente no RTDPJ para fazer, na hora já é desmaterializado todo o requerimento, toda a requisição direto para a central. Então não tem jeito. Chegou lá o pedido, porque o RTDPJ, ele na verdade tem a obrigatoriedade legal, né, de praticar os atos imediatamente. Você procurou o RTDPJ, ele já faz a análise já imediatamente, não tem prazo, 15 dias, 20 dias, 5 dias, 10 dias, não. É imediato. A norma diz isso. E aí o que acontece? Quando a pessoa procura a RTDPJ, ela já faz o quê? Já é feita a desmaterialização daquilo que ela está levando fisicamente. Então, se não vier direto pela central, se chegar no balcão, ele já vai para a central. É tudo feito pela central. Ah, mas aí aquele RTDPJ não é competente para a prática daquele ato. Ele então manda a pessoa ir lá para o RTDPJ da outra comarca? Não, não manda. Uma coisa que tem ali também é o seguinte, é um intercâmbio obrigatório. Todos os RTDPJ têm que receber apresentação de títulos que não seja da competência dele, mesmo não sendo da competência dele, ele desmaterializa e envia para o competente. Olha só que interessante, né, gente? Olha que interessante. Ele recebe o título, ele desmaterializa, bota o requerimento, bota tudo ali, pum, manda para, já entrega para a pessoa o quê? O link de acesso para acompanhamento da central, do processamento do registro, e a pessoa vai acompanhando já no RTDPJ competente. Ah, tem nota devolutiva, já é direto do RTDPJ competente para a pessoa, porque ela está acompanhando ali com o link de acesso. Perceberam? Então, uma interoperabilidade e um dever de colaboração. Então, o que tem ali é o quê? Tipo, tá aqui, intercâmbio obrigatório. Um intercâmbio obrigatório, mas a gente vê aí que está baseado na solidariedade. E no aumento do acesso, tá? Um aumento do acesso ao RTDPJ. Por quê? Porque a pessoa não fica com a peteca. Não, vai aqui, não é aqui não, é competente lá, não vai para lá, não vai para ali, vai para lá, não sei o quê, vai aqui. Não, ele pode procurar qualquer RTDPJ em qualquer lugar do país, mesmo não sendo o competente para a prática do ato dele. Por quê? Porque o RTDPJ de lá vai encaminhar para o RTDPJ competente para praticar o ato. E ele já vai fazer o acompanhamento todo virtual pela central. Ok? Tranquilo? Beleza? Então guarda isso, os repositórios, quando toda vez falar RTDPJ, repositórios. Guarda essa particularidade do RTDPJ aqui, que é o intercâmbio obrigatório. Hoje a gente vê muito isso também no SCPN, né? Então, por exemplo, eu quero fazer reconhecimento de paternidade. Eu não preciso ir no cartório, que é o competente para fazer o registro do reconhecimento de paternidade no registro de nascimento. Não preciso, eu posso procurar qualquer um. E aí o RCPN vai o quê? Fazer o encaminhamento através de um módulo também, que é o e-protocolo, mas pela central deles, a central CRC, tá? Vai fazer, então, ali está ali o e-protocolo, vai fazer através desse daqui, ó, e-protocolo, comunicação com a outra serventia, tá? Vai comunicar a outra serventia, passar a documentação e a outra serventia vai praticar os atos necessários. Legal? Beleza? Então, assim, gente, bastante coisa aqui interessante, bastante novidade. A gente vai falar a questão do Notas com a videoconferência obrigatória.
os atos praticados aqui, né, no e-notariado. A gente vai descendo aqui e vai falando agora, tá bom? As consultas gratuitas, uma coisa aqui que tanto o Proteste quanto o RCPN tem, é a consulta gratuita aqui, ó. Consulta gratuita. Perceba que essa consulta gratuita é para acessibilidade ao cidadão. Ele consulta e vê se tem protesto. Isso de qualquer pessoa, tá? Essa consulta gratuita não é só dele. Ele pode verificar se tem protesto de outras pessoas. Vai lá, bota o CPF. Só que tem a rastreabilidade. Por quê? Porque ele tem que estar cadastrado, ele tem que se cadastrar. Vai ter rastreabilidade? Vai. Isso é porque a necessidade hoje de você respeitar a LGPD. Rastreabilidade. Rastreabilidade. Controle de acesso à informação. Tá? Controle de acesso à informação. Ok? E aí vai indo. Tá? Vamos pegar aqui, vamos entrar em cada um dos módulos. Primeiro aqui, então, o primeiro bloco, ele vai falar, então, de normas gerais e padrões técnicos, tá? Na tecnologia da informação, tá? TI, de TI. E aqui a gente sabe que a gente tem um provimento 7.4. Não sei se eu coloquei ele aqui pra gente. Ah, tá aqui, ó, o provimento 7.4, tá? Que são os padrões mínimos obrigatórios de tecnologia da informação que nós temos que ter no cartório. Estrutura para, inclusive, poder rodar essas centrais de atendimento virtual. Então, o movimento começou pelo provimento 7.4, se fortaleceu pós-pandemia com a criação das centrais. Vê que o CERP foi em 2022, né, a coisa foi crescendo. É que a gente tinha antigamente aqui, e ainda tem em alguns lugares, ainda está funcionando, mas até realmente extinguir, porque quando as centrais estiverem todas elas com interoperabilidade, não vai se utilizar mais o malote digital. Vai utilizar o quê? Utilizar as plataformas principais, as plataformas digitais. Bom, gente, então, e aqui a gente tem a obrigatoriedade da recepção de documentos eletrônicos, tá? Pelas serventias, né, com segurança de autoria e integridade. É o PDF-A, tá? Então, documentos natos digitais, PDF-A com assinatura qualificada ou avançada. Eu mandei lá para vocês depois, dá uma olhada aqui em uma das não sei se foi no simulado, eu mandei lá um anexo também só explicando qual é a diferença entre assinatura simples, qualificada e avançada, tá bom? Com exemplos e tal, ficou bem legal. Digitalização, aí aqui o 208, então, traz a obrigatoriedade de recepção de documentos eletrônicos. O 207 traz os canais oficiais de comunicação digital entre serventia e o judiciário. Quais são os canais oficiais de comunicação digital entre serventia e judiciário? Estava se utilizando aqui, né, o sistema Hermes. Esse está com prazo para acabar, provisoriamente aqui, ó. Mas as plataformas SERP, SENSEC e SEMPROT, perceba aqui, ó, estão as três. Lembra? Ó, 3. SERP, registros públicos. SENSEC, notários, tabeliões de notas. E SEMPROT, tabeliões de protesto. Então, os canais oficiais serão esses. Esses serão os canais oficiais. E esse sistema Hermes, por malote digital, ele é provisório, com prazo, com data para acabar, tá bom? Vai ficar sendo utilizada as centrais, tá? As centrais SERP, SENSEC e SEMPROT, ok? Então, aí tem o 208, que fala da obrigatoriedade de recebimento dos documentos eletrônicos, né? Documentos nato digitais, PDF-A com assinatura qualificada e avançada, digitalização válida conforme o decreto 10.278. Você tem aí a questão da digitalização. O que é a digitalização? É a desmaterialização. Você pegar um documento material físico e desmaterializar, transformar ele em documento virtual. E se precisar materializar, você materializar o material, tirar do virtual e trazer para o físico quando houver necessidade, quando precisar. Perceba, ele vai lá no virtual e ele volta. Tudo com fé pública, tá? Com fé pública, utilizando as chaves de segurança e usando os sistemas, as centrais de segurança para realizar essas atividades. Observância das regras específicas por especialidade, tá? E o registrador pode exigir o original físico se tiver dúvida quanto à integridade do documento digitalizado. Você tem que digitalizar um documento, virtualizar ele. Se há dúvida da documentação ou se ele foi recebido eletronicamente e você tem dúvida da originalidade dele, você pode
você pode pedir o documento físico para tirar as dúvidas necessárias, tá bom? Então, a SERP, guarda isso. Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, Plataforma Nacional, sempre registros públicos, aí você tem mais a SENSEC, você tem mais a SEMPROD. Documento nato digital, criado em meio eletrônico e assinado digitalmente, a PDF-A, mais assinatura qualificada ou avançada. Documento digitalizado, conversão do documento físico para o digital. Plataforma de comunicação, interoperabilidade, né? E comunicação com o judiciário, SERP, SENSEC, SEMPROD. O Hermes é só provisoriamente, está com data para acabar. Assinatura qualificada baseada em certificado digital do ICP Brasil. Então, ICP Brasil é assinatura qualificada e também assinatura avançada, que é a autenticável, vinculada ao signatário com controle exclusivo e integridade garantida. Por exemplo, você tem lá o gov.br, né, no nível mais alto, que é o nível ouro, né, ouro-prata, não é isso? E aí ela é, então, considerada como assinatura avançada. Então, aqui tem estratégias aqui para memorização e tudo mais. Aqui tem um quadro, então, a gente já começa aqui o bloco 2, tá? Então, aqui começa o fichamento do bloco 2. A gente passou pelo bloco 1, a gente falando da estrutura, regra geral, e aqui agora nós vamos falar de cada uma delas. Primeiro aqui a SERP, tá? Então, primeiro a SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos e Estrutura dos Operadores Nacionais. Ele vai aqui do 221 ao 228, tá? Nós temos aqui, então, o 211 trazendo a criação do SERP, obrigatoriedade de integração de todos os registros públicos ao SERP. Então, todos os registradores têm que estar obrigatoriamente integrados ao SERP, tá? Não existe exceção. Princípios que regem o SERP: aplicação dos princípios da administração pública como um todo, então o LIMP está lá e mais outros mais da administração pública, mais os serviços notariais, todos os princípios dos serviços notariais. Vedação: o que é proibido no SERP, tá, gente? O que é proibido no SERP? A criação de centrais descentralizadas, estaduais ou regionais. E aí você guarda que isso é para o SERP. Por exemplo, a SEMPROT não tem essa vedação. Pelo contrário, há a possibilidade de criação das centrais estaduais regionalizadas. Havia no início, não sei se isso vai mudar, mas o SERP aqui já proibiu. Então guarda isso, o SERP não aceita a criação de centrais descentralizadas. Então não pode ter central regional, que é a central estadual e regional, não pode ter, ok? Guarda isso. Plataformas oficiais únicas, tá? Então as plataformas que são autorizadas, tá? A SAEC, né, de imóveis, que é de acesso a consultas, né, registro de imóveis, CRC, que é do RCPN, e SCPJ, ou seja, são 3. Então a SERP vai ter 3 ali. E aí vai separar por operadores também nacionais, tá? Então é o RI, o RTD, RTDPJ e o RCPN. Guarda isso. Registro de imóveis, RCPN, RTDPJ. Os 3 registros, ok? Cada uma com a sua plataforma oficiais, tá? Obrigatoriedade de integração à central da especialidade. Então, cada delegatário tem que estar o quê? Ele vai ter que estar integrado à central da especialidade dele. Então, o registrador de títulos e documentos, o registrador de pessoas, registrador civil de pessoas jurídicas, tem que estar integrado, todos eles vão ter que estar integrados à central RTDPJ. Todos os registradores civis de pessoas naturais vão ter que estar integrados à central do RCPN, que é CRC, Central de Registro Civil. Todos vão ter que estar lá. E todos os registros de imóveis, registradores de imóveis, também vão ter que estar na central de imóveis. Aqui também tem que botar aqui S-REI. Deixa eu botar aqui S-REI. E SAEC, tá? Que é Serviço de Registro Eletrônico de Imóvel, tá bom? Então, obrigatoriedade de todos eles. E aí, ainda o SERP vai baixar o quê? Instruções técnicas de normalizações. Então, instruções técnicas de normalização são regras técnicas definidas pelo operador nacional do SERP, o ONSERP,
Ele vai, então, trazer instruções técnicas de normalização para o quê? Para que todos possam seguir as regras. Então é assim, gente, o SERP está aqui, lembra que eu falei? O polvo está aqui. Ele tem 3 tentáculos, para lá, um para lá e outro para frente. 3 tentáculos, ok? Os tentáculos quais são? As atividades de registro. RTDPJ, RCPN, registro de imóveis. Ele tem um operador nacional dele. Então, ele é o operador nacional e cada um desses daqui tem os seus operadores nacionais. Cada central da especialidade tem o seu operador nacional. E acima deles tem um órgão regulador. Quem é o órgão regulador? É o CNJ, tá? E a gente vai ver aqui como é que é dividido isso também, tá bom? Estrutura dos operadores nacionais. Então, olha lá, tá ali, ó. ONSERP, que é o operador nacional do SERP, coordenação e supervisão geral dos operadores. E tem embaixo o operador nacional do registro de imóveis, o operador nacional do registro civil das pessoas naturais e o operador nacional do RTDPJ. Legal? Beleza? Quem é que coordena esses operadores todos e faz supervisão de todos eles? O ONSERP, o operador nacional do SERP. Legal?